Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nessa live aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como promover uma boa experiência para o seu paciente no momento da avaliação. Lembrando que essa live, é tanto para você, fisioterapeuta, como também para você, estudante que quer sair do... Deixa eu só colocar aqui o tema. Se você está assistindo essa live gravada, pega aí caderno, anota que a gente vai trazer muita coisa boa, muita coisa legal nessa live. A gente está de volta aí às nossas lives semanais. A gente vai postar, a gente vai trazer aí algumas novidades em relação a temas, tá? E a gente está de volta às nossas lives, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante que eu particularmente gosto muito de falar, e que infelizmente a gente não vê muita gente comentar sobre, e eu vejo uma galera aí se passando sobre essa questão, da experiência do paciente. Quando a gente fala, pessoal, em experiência, não é somente o fisioterapeuta que tem clínica, que tem consultório, que tem que se preocupar com essa questão de experiência do paciente, tá? Não é isso, Quando a gente fala dessa questão de venda, dessa questão de experiência, tem uma galera aí que ainda presta serviço em clínica, consultório, estudo de pilates, que acaba não se atentando, foca somente no técnico científico. O técnico científico, ele é importante, importantíssimo. A gente sabe que o conhecimento técnico científico é importantíssimo, tudo bem? Porém, a gente tem que sempre trazer outros conceitos para que a gente consiga trazer mais pacientes para a nossa clínica e para o nosso serviço. Então, quando a gente fala, pessoal, como eu comentei com vocês, nem sempre a pessoa que presta serviço, o profissional que presta serviço, ele se atenta a esses pontos. O que a gente tem que saber e se atentar é que se você não tem clínica, se você não tem consultório, e fala que eu não preciso estudar sobre vendas, eu não preciso me atentar sobre experiência, você está deixando de alavancar a sua carreira, você está deixando de evoluir na sua carreira. Por que isso, Luiz? Pensa comigo, vamos lá. A partir do momento em que você presta serviço em uma clínica, consultório ou estúdio de pilates, você precisa também saber vender, Você pode não precisar vender o tratamento, o plano de tratamento, porém você vai ter que vender ideias, você vai ter que vender conceitos. Ou você acha que é fácil um paciente que, por exemplo, tem dor no joelho, sedentário, nunca fez exercício, e aí ele chega, está com problema, está com uma dor no joelho, vai tratar, vai na clínica que você trabalha, e aí você chega lá e fala que ele vai precisar fazer exercício. Então, se você não souber vender essa ideia para o cliente, para o paciente, ele vai fugir, ele vai para um lugar que foque no tratamento passivo, entendeu? Então, nem sempre, pessoal, a gente vai vender somente o tratamento. A gente sabe que é importante, a gente sabe que é essencial a gente vender o tratamento. Porém, a gente precisa também vender ideias, vender conceitos e vender pensamentos, tá? Então, se você não é dono de clínica, não tem consultório, não se preocupa, tá? Você também vai precisar desses conceitos para o seu dia a dia, até pro serviço domiciliar, independente se você trabalha para você mesmo ou para outra empresa ou para uma clínica a domicílio, você vai precisar ter argumentos, você vai precisar ter esses conceitos muito claros, E o conceito que a gente vai tratar hoje aqui é a questão da experiência. O que seria experiência, Quando a gente fala em proporcionar boa experiência, muita gente tem na cabeça que proporcionar boa experiência é somente
aquela questão, né, de você ter um lugar luxuoso, um lugar bonito, aquela coisa bem cinematográfica. Porém, não tem nada a ver com isso, pessoal. Quando a gente fala em proporcionar uma boa experiência para o paciente, né, vai muito além de uma estrutura, né, de última geração, tá? Grave isso aí, repetindo. Quando a gente fala em proporcionar boa experiência para o paciente, isso aí está muito além de um lugar luxuoso, de um lugar cinematográfico, vamos dizer assim, tá? Por que isso? Né? A gente vive, pessoal, na era da experiência. Então, para nossa área, a gente traduzindo para fisioterapia, né? E aqui eu vou subnichar mais ainda para a reabilitação de joelho. Qual é a importância de uma boa experiência? Então, se o paciente ele já tem, vamos contextualizar aqui. O paciente ele tem um problema no joelho, tem dor no joelho, o paciente passou por um procedimento cirúrgico, tá? E aí ele chega na sua clínica, ele vai chegar, né, com medo, incerteza, dúvida, ele vai chegar confuso porque ele já teve acesso ali a várias informações e ninguém deu uma certeza, deu um direcionamento para ele fica confuso, fica naquela ali, e aí ele chega na tua clínica. Então, se desde a recepção, na verdade eu vou mais além, se desde o contato inicial, ou por telefone ou por aplicativo, você não mostrar que o seu serviço é diferente, que no seu serviço, que no seu atendimento esse paciente vai ter um conforto maior, né, tanto emocional como também físico, provavelmente ele procure outra pessoa. Vou repetir. Então, se desde o contato inicial que o paciente tem com você, seja por mensagem, seja por telefone, você não mostrar diferencial no seu serviço, provavelmente o paciente não venha para você, tá? Isso aí é algo que a gente vê todo dia. Eu já testei isso aí, tá? Eu já fiz testes e bateu certinho. O paciente, ainda mais, né? E aqui eu tô falando muito para a galera, né, recém-formada, fisioterapeuta, né? Mas se você é de outra área da saúde ou de outra área, você também pode se beneficiar com isso aqui, tá? E assim, o profissional da fisioterapia que presta um serviço particular, aí é que ele precisa disso. Aí é que ele vai precisar, né, entender sobre experiência. Ele vai precisar entender sobre um monte de coisa, mas ele vai precisar entender também sobre experiência, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Por que isso? Se o paciente ele entra em contato com você, fisioterapeuta, que presta um serviço particular na sua cidade, né, um serviço tido como de excelência, né? Se ele entra em contato e você atende ele com as outras clínicas, provavelmente o seu paciente vai nivelar o seu serviço como todos os outros. E aí, você sabe qual é que ele vai escolher? Ele vai escolher o mais barato, tá? Essa é a realidade, tá? Então, o paciente, pessoal, ele muitas vezes ele não vai ter informações que possam dar possibilidades para que ele distingua entre um serviço de excelência e um serviço meia boca, tá? Isso aí é algo, isso é um fato. Então, quem é e o que é que vai mostrar para o paciente assim, poxa, eu tenho que ir lá nessa clínica, porque aqui é diferente, aqui tem alguma coisa diferente, assim, eu vi que aqui é diferente, e aí ele vai na tua clínica. Mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer com que o paciente tenha essa percepção? Não é a estrutura de sua clínica, não. É você. Isso mesmo, você profissional. E como é que você vai fazer isso? Como é que o seu paciente vai ter esse insight, né? Quando você entender sobre experiência, que é sobre o que a gente vai falar aqui. Então, como é que você vai... Eu vou trazer aqui algumas dicas agora
sobre como você, fisioterapeuta, vai melhorar a experiência do seu paciente, tá? Através do contato inicial, antes da gente chegar na avaliação. Estou dando um bônus aqui para vocês, tá? Eu ia falar somente sobre avaliação, né? Mas vi aqui que essa questão do contato inicial é importantíssimo, tá? Então vamos lá. A partir do momento que o paciente entrou em contato com você, tá? Ou até entrou em contato com a sua secretária, mas eu vou falar você, tá? Então, a partir do momento que o paciente entrou em contato com você, geralmente, o que é que o paciente pergunta? Quanto é a fisioterapia? Tem um problema X, me indicaram você, ou eu vi você em tal lugar, eu quero saber quanto é a fisioterapia. Detalhe, aí vai a primeira dica. Se você falar o seu preço, muito provavelmente ele não vai para você. Isso se você faz um serviço, né, diferenciado, um serviço particular, aí você leva isso em consideração. Se você atende para o plano de saúde, é commodity, entendeu? O plano de saúde é commodity. Aí o cara vai procurar uma clínica que é mais bonita mesmo, que é instagramável, é isso aí, entendeu? Convênio é commodity, ponto, entendeu? A gente tem que ter isso em mente. Agora, se você presta um serviço particular, onde você cobra mais do que a média, você nunca pode falar o preço de cara. Nunca. O que é que você vai fazer antes? Você vai gerar valor. E como é que você gera valor antes de falar o preço? Primeiro você vai perguntar pro paciente, né, qual é o problema dele. Se ele não te falou, né, logo de cara você vai perguntar qual é o problema dele. A partir do momento que ele fala: poxa, Luiz, eu tenho uma dor no joelho quando eu subo e desço escadas, tá? O que é que você vai fazer? Beleza, você contextualiza, você traz informação técnico-científica resumida, simples, pequena, né, rápida, numa linguagem legal, para que ele veja que a sua clínica trabalha com informação, trabalha com ciência. Então você traz, né, o que é a lesão dele, você traz o que é essa dor dele, você traz o que é esse problema dele e depois, logo no mesmo texto, você fala, né, de forma simples e resumida e assertiva como é que o seu serviço vai resolver o problema dele. E aí você pode dividir em etapas. Aqui a gente dá um exemplo, a gente trabalha etapa 1, a gente faz isso, etapa 2, ou você faz direto, entendeu? Ou você faz direto. E aí você contextualiza o que ele tem, fala como o seu serviço vai ajudar ele, né? E você fala, né, como vai funcionar as etapas do tratamento, né? E aí você direciona esse paciente primeiramente para avaliação, que é o nosso tema de hoje, né? O colega falou aqui, esse assunto é muito importante, inclusive é pouco discutido na graduação. Verdade, velho. Porque assim, velho, a graduação ela vai te ensinar a você trabalhar para uma pessoa, entendeu? A graduação, para você entender, a primeira frase que eu ouvi quando eu cheguei na faculdade foi que se você escolheu fisioterapia para ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Primeira frase que eu vi de um professor universitário foi essa aí. Então você vê que a graduação é algo meio estranho, entendeu? A gente não pode estar falando isso aqui, mas nada disso é discutido na graduação. E pelo contrário, eles vão sempre esconder isso de você, porque eles não têm interesse em que você saia da faculdade e tenha esse pensamento. Infelizmente, quem não aceitar não tem problema. A gente não está aqui para agradar ninguém. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui. Mas gostei do apontamento aí, irmão. É isso aí mesmo, concordo 100% com você. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está disseminando esse tipo de conhecimento, tá? E eu vejo que você acompanha a gente. E é isso aí, velho. Continua
acompanhando. Se tiver dúvida, troca ideia, me manda mensagem lá no direct pra gente trocar ideia aí, para eu conhecer um pouquinho do seu trabalho, de como você trabalha, né? Vai ser um prazer te ajudar aí de alguma forma, beleza? Me manda mensagem lá quando terminar aqui pra gente trocar uma ideia e a gente desenvolver, né, aprofundar mais essa questão aí. Mas vamos lá. E aí o paciente, você gerou o valor, tal, seguiu passo a passo e aí chegou na avaliação. Como é que você explica para o paciente, tá? Você vai explicar para o paciente da seguinte forma: você vai falar que a avaliação, né? E isso aqui, pessoal, não é scriptzinho pronto. Você vai falar a verdade. O que está falando aqui é a verdade, tá? A avaliação é o ponto mais importante, né? Do tratamento. Porque se você não avalia bem o seu paciente, você não vai conseguir tratar. Entendeu? Se você não avalia, se você não vai diretamente na causa, se você não faz o que o seu paciente precisa, não tem como você tratar algo que você não sabe o que é. Concorda? Então, a gente precisa inicialmente enaltecer a importância da avaliação para o paciente, né? Tem muitos lugares que eu já vi alguns colegas, né, falando que a avaliação, eu não avalio o paciente. Entendeu? Eu não avalio o paciente, eu vou tratando e vou avaliando. Pessoal, isso é loucura. Inclusive o nosso amigo Senna FE, eu já ouvi isso aí na faculdade, velho. Entendeu? De professor meu falar que não avalia paciente porque é perda de tempo, é perda de dinheiro, e que ia tratando, ia avaliando, ia conhecendo. Velho, isso é loucura. Isso é maluquice, isso é loucura, isso não existe. Você não pode chegar, receber um paciente no seu serviço, né? Receber o seu paciente no seu serviço e não avaliar o cara. Porque aí a justificativa, né, dessa galera que dissemina essa informação é a seguinte: mas o serviço com o plano de saúde, a gente não consegue fazer isso. O paciente não tem nada a ver, velho, que você escolheu trabalhar com o plano de saúde. Isso é problema seu. O paciente não tem nada a ver. O paciente vem porque ele tem um problema e ele tem que ser bem atendido. E é justamente por isso que a gente fala aqui, por isso que a gente traz aqui. Porque o paciente não tem nada a ver se você escolheu trabalhar no SUS, se você escolheu trabalhar por plano de saúde. O paciente precisa de você. O paciente precisa do conhecimento do fisioterapeuta para ele ter uma melhor qualidade de vida. Se você escolheu trabalhar nesse modelo de negócio, tranquilo, de boa. Agora, existem consequências, como também o modelo particular tem suas consequências. Não é só flores, entendeu? Então, o que o profissional tem que entender, o paciente não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver se você está no particular, se você está rico, se você está mais ou menos, se você não está ganhando dinheiro. O paciente não tem nada a ver com isso. Entendeu? Se você está feliz, se você não está feliz, o paciente tem que ser bem atendido. Tá? O paciente tem que ser bem atendido. Independente do modelo de negócio que você está atuando. Então, a avaliação é o ponto principal do tratamento. Não existe você tratar um paciente sem avaliar, tá? A gente já começa por aí. Não existe tratar ninguém sem avaliar, sem identificar déficits. Por quê? Quando a gente fala, vamos trazer aqui para avaliação de joelho. O colega falou aqui, ó, vamos ler aqui. O cliente paciente precisa ter uma medida quantitativa para mensurar e comparar sua evolução. Perfeito. E você vai, perfeito, irmão. Ó, parabéns aí pela colocação. Isso aí é importante não só para o paciente, mas também para você. Para você, fisioterapeuta, validar o seu trabalho, validar a sua linha de raciocínio. Entendeu? Porque assim, pessoal, o paciente não quer saber se você vai fazer cadeia aberta, cadeia fechada. O paciente quer o resultado, pô. O paciente quer o resultado. Se você vai fazer um exercício de cadeia aberta, ou você vai fazer ostra, SLR, cadeia fechada, não sei o que, oclusão, não sei o que. Isso aí é raciocínio clínico de cada profissional. Eu conheço profissionais,
fisioterapeutas que são amigos meus que abordam um paciente que tem dor patelofemoral de uma forma diferente do que eu abordo e dá resultado pro cara. Ele está errado? Não está errado. São linhas de pensamento diferentes. Então, o que o nosso amigo falou aí, ó, o Senna Fê, foi que é justamente isso, irmão. Entendeu? É importante para o cliente, mas também para a gente ver se a gente está no caminho certo ou não. Então, a gente colhe referências, né? A gente colhe essas medidas, essas referências, para a gente mostrar para o paciente, mostrar para nós mesmos, profissionais, que a gente está no caminho certo. Tá? Ou se a gente precisa parar, ter humildade, dar um passo para trás para no futuro próximo dar dois para frente. Perfeito, irmão. Show de bola. E aí a gente vem, né, para aquela questão, né, da avaliação. Continuando aqui a questão da avaliação. Então o paciente chegou, né, na sua clínica para você fazer a avaliação, né? Pô, Luiz, como é que eu vou promover uma boa experiência na avaliação? Eu pensei que promover boa experiência era somente quando eu reabilitava o cara, dava o resultado e dava o resultado para ele e ponto. Isso é boa experiência para muita gente. Porém, tem muito mais. Isso tá certo, né? Boa experiência é isso aí também. Mas existem algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês que vocês podem implementar agora à tarde aí, ó. A gente tem paciente 2 da tarde, né? Se você também tem paciente 2 da tarde, você pode, ou hoje ou amanhã, enfim, você pode botar em prática e depois você me fala aí se resolveu ou não resolveu, se melhorou ou não melhorou. Primeira dica, né? E essas dicas, pessoal, isso aqui eu faço no meu dia a dia, tá? Para diferenciar o meu trabalho, né? O que é que eu percebi? Quando eu era jovem, quando eu estava na graduação, eu jogava, né, futebol em alguns times amadores, aquela coisa toda. E aí eu me machuquei algumas vezes e eu fiz fisioterapia em algumas clínicas aqui da minha cidade, na época, né? E quando eu me formei, que eu comecei a atuar e tal, eu passei a me lembrar, né, das coisas que eu via nas clínicas naquele tempo. E o que eu via era o seguinte, e aí vai a primeira dica que eu vou falar aqui. Era a questão, né, de como eu era chamado para entrar no consultório. Parece uma besteira, mas faz toda a diferença. Como é que acontecia lá naquela época que eu jogava futebol e que eu me machucava e que eu ia para a clínica, tá? Para as clínicas aqui de onde eu moro. Quando dava meu horário e dava a minha vez, a secretária falava assim: Luiz Felipe, consultório tal. Eu levantava e tentava. Quando era a primeira vez, eu ia procurando, eu pedia a ela para me explicar aonde era o consultório tal. É brincadeira um negócio desse? E aí, o que é que acontece? Né? Ela falava: Luiz Felipe, consultório tal. E aí eu levantava e ia e buscava o consultório tal. Chegava lá, o colega estava na mesa, mexendo lá, sentado e tal. Enfim. Primeira dica: nunca faça isso que eu falei aqui. O que é que eu faço? E de cara o paciente já vê, porra, é diferente. Tem coisa diferente. Você já dá aquele choque. Levanta, vai lá na recepção e busca o seu paciente. Vai lá na recepção, cumprimenta o seu paciente, se apresenta, deseja ele boas-vindas e busca o seu paciente, traz ele para a sala. Você mesmo, né? Não tem essa, pessoal, de que o doutor, que mané doutor, rapaz. A gente está aqui para servir os nossos pacientes, né? Primeiro, eu nem uso jaleco, não gosto, nada contra quem usa, eu não uso, entendeu? Então já quebro essa questão aí já, de cara. Então o paciente vê, pô, não tá usando jaleco, pô, o cara, quando abre a porta aqui, o cara vê, pô, tá sem jaleco, né? Mas sempre bem alinhado e tal.
tá sem jaleco, pô, o cara veio na recepção, falou comigo, buscou, pô, o cara já fica assim, diferente, é diferente. Então, essa primeira dica, pessoal, vai fazer com toda certeza que o paciente te veja de forma diferente. Se você atende em uma clínica, ou tem consultório, vá lá e busque o seu paciente. Traga ele para a sala, tá? E aí você já vai quebrando aquela coisa, aquele pensamento que ele tinha de outras clínicas e aquele pensamento que ele tinha da fisioterapia, entendeu? Que é aquela coisa mecanicista, que você senta ali, o cara te top de pergunta e já começa a tratar de uma forma toda nada a ver e fica aquela coisa toda, entendeu? Então, primeira dica passada. A segunda dica é, você foi, buscou o paciente, trouxe ele para o seu consultório, sentou. O que é que eu faço, né? Sempre deixo o paciente muito à vontade, né? E a primeira etapa da avaliação, que a gente não pode falhar e a gente não pode esquecer, é a questão da escuta ativa. O que seria escuta ativa? Deixa o paciente falar. Seu João, o que é que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? E aí você fica quieto e abre os ouvidos e deixa ele falar, deixa ele à vontade. E aí você vai escutando. E toda informação que o seu João traz para você na avaliação é importante. É importante por quê? Porque ele traz informações que para ele pode ser simples, pode ser uma coisa que não faz diferença, mas que pode trazer uma informação relevante que faça com que você resolva o caso dele, tá? Então, segunda dica, escuta ativa, deixa o paciente falar. E a partir do momento que o paciente vai falando ali, ó, você já vai criando as hipóteses diagnósticas, já vai excluindo algumas coisas, já vai criando cenários, criando possibilidades, né? Criando um discurso para você falar para o paciente, beleza? Então você vai já criando nesse ponto aí, valeu? E aí a gente passou, né, da parte de você buscar o paciente, escuta ativa, que foi o que eu falei agora, e aí a terceira etapa, essa etapa é fantástica, tá? Essa etapa é fantástica, é a parte da aula, é a parte do conhecimento, da informação, tá? Então a terceira etapa é a parte da educação. O Ednelson falou aqui, ó, vamos lá, né? Vamos guardar aí, terceira dica, parte da informação, tá? Mas antes de a gente entrar, vamos ver o que o nosso colega falou aqui, Ednelson. Boa tarde, atualmente trabalho com Pilates, mas estou querendo migrar para a área esportiva. Estou sentindo muita dificuldade em fazer essa migração. Alguma dica? Show, meu amigo. Então, a dica que eu te dou, né, e depois, se você quiser, você pode até me chamar lá no privado. Me chama lá no privado, me manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia depois, né? Mas a dica que eu vou te dar aqui é o seguinte: uma transição não é nada fácil, a gente sabe disso, que demora um pouco, enfim, você sabe disso, né? Pelo que você falou aí, você já tem conhecimento disso. Porém, o que é que você precisa fazer para fazer a transição? Você precisa fazer com que as pessoas saibam que você atua na área esportiva, que você tem conhecimento da área esportiva e que você está iniciando o trabalho na área esportiva. Então você precisa, a dica que eu te dou é, inicialmente, se posicione na rede social através ou como um fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia esportiva. Ponto. Entendeu? Poste aí questão do Pilates, porque você ainda também vai estar inserido no Pilates, mas o que você precisa fazer é com que as pessoas saibam que você trabalha com a parte esportiva. E aí, muito provavelmente, você postando conteúdo, history, trazendo alguma coisa da área esportiva que você quer atuar,
alguém vai ver e falar assim, porra, ele também atende, né? Ele também atende, vamos lá, uma dor no joelho. Tô com uma dor no, você fala sobre dor anterior no joelho, né? Ou lesão muscular. E aí alguém pode ver lá, poxa, velho, eu tô com aquela dorzinha aqui, acho que eu vou nele. E a partir desse primeiro paciente, né, você tem que fazer tudo isso aqui que a gente está falando, promover uma boa experiência para que esse paciente seja um multiplicador do seu trabalho. Beleza, meu irmão? Show! Me manda uma mensagem lá para a gente trocar ideia sobre isso aí, viu? Vai ser um prazer estar te ajudando de forma mais aprofundada. Beleza, irmão? E aí, a gente parou na terceira etapa, né? Parte da informação, né? Que a gente fala aí, né? Fase da aula. A gente vai dar uma aulinha ali para o paciente. A gente vai dar uma aulinha ali para o paciente. A gente vai contextualizar para o paciente. O que é que acontece? Eu sempre busco, né, nessa terceira etapa, para melhorar a experiência do meu paciente, fazer com que o meu paciente entenda exatamente o que ele tem. Então, eu busco explicar para o meu paciente exatamente o que ele tem. O meu paciente tem que sair do consultório, sair aqui da clínica sabendo explicar o que ele tem para qualquer pessoa. De forma clara e simples. Por quê? O paciente que ele sabe o porquê, o que ele tem, o paciente que sabe como é que vai ser tratado, o paciente que sabe qual é a modalidade de tratamento que ele vai precisar fazer, o paciente que sabe etapa por etapa do tratamento, ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai aderir melhor às suas orientações. E se o paciente adere melhor, ele vai melhorar, porque você é profissional de excelência, você é um fisioterapeuta que se atualiza, que estuda, e você está passando a coisa certa para ele. Então, se ele adere, se ele compra a ideia, olha aí o conhecimento de vendas entrando aí. Se você vende a ideia para ele, ele compra a ideia, ele vai fazer, ele vai seguir e vai melhorar. Beleza? Então, a partir do momento, né, que você escutou seu paciente, criou as hipóteses diagnósticas, você vai explicar para ele o que ele tem. Dá uma aula pro cara, né? É claro, numa linguagem mais simples, né? Se conectando com o paciente, né? Tem uma coisa que é poderosa isso aí, mas eu não posso falar aqui porque isso aí é uma aula do módulo de vendas do nosso método de reabilitação funcional do joelho, tá? É uma aula do módulo de vendas do método de reabilitação funcional do joelho, que é a nossa formação online, né? Que em breve a gente vai estar abrindo a terceira turma, entendeu? Tem gente que está nessa live aqui que já falou que já perguntou várias vezes e já passou a primeira e a segunda turma. A terceira turma vem aí, entra, não perde tempo. É uma aula que faz parte do módulo de vendas do nosso curso, do método de reabilitação funcional, tá? E também é uma aula de um novo projeto que a gente vai estar lançando em breve, então não posso falar. Mas tem coisas, pessoal, que são poderosas dentro dessa questão de você se relacionar com o paciente ali no momento da avaliação. Eu, sinceramente, eu não acreditava nisso. Não acreditava. Isso aí é papo de coach, papo de não sei o quê. Porém, pessoal, o que eu quero te falar é o seguinte: se você vê alguém que é bem sucedido, que tem coisas, que chegou a um certo patamar, para e escuta. Independente se é coach, se é empresário, se é industrial, se é palestrante, se é médico, se é vendedor, se tem um comércio, para e escuta. Que aquele cara, se ele está ali, é porque ele não é trouxa. Ele tem alguma coisa para ensinar. Ele tem alguma coisa para te mostrar. Tá? E você pode aprender com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chegou aonde a maioria não chega. Independente da área. Até se o cara tiver um comércio dentro da feira e tem sucesso, você pode aprender com esse cara. Eu vivo minha vida assim. Eu busco aprender com todo mundo. Todo mundo que tem algo para me ensinar, eu estou ali, na humildade, ali, conversando, querendo aprender. Beleza?
E aí eu não acreditava nessas coisas, eu achava que isso aí era bobagem, mas o negócio é sério e vende, viu? Vende e é verdadeiro e é algo que conecta você com a pessoa ali, que desde que eu uso isso aí, eu sinceramente não lembro de eu ter perdido uma venda, a não ser que o cara não tenha como realmente fazer o tratamento com você. Mas se você usar isso, o cara tiver como fazer, né, no quesito financeiro, ele vai fazer, não tem errado, entendeu? É algo poderoso, eu não acreditava nisso aí e comecei a seguir essas questões aí e realmente eu vi que é verdade, é algo que vira mesmo, viu? E aí, a partir do momento, vamos voltar aqui para o terceiro ponto. A partir do momento que você... Fala, Laís, tudo bom? Seja bem-vinda, minha amiga. A partir do momento que você chega nessa terceira etapa, você precisa explicar para o seu paciente, dentro da linguagem do seu paciente. Quando você está lá na escuta ativa, você também está identificando a linguagem do seu paciente. Olha a importância da escuta ativa. Tem paciente que é mais sério, o paciente que é jovem, adolescente, né? Você não vai falar como você fala com uma senhorinha de 60 anos, né? O cara que é adolescente, você pode até meter uma gíria ali, tá, se conectar com o cara. Pessoal, isso é importante. Eu vejo uma galera aí só focando técnico científico. Isso, óbvio que é importante, o técnico científico, óbvio que é. Mas vocês também precisam se atentar a essas questões. Eu aqui na clínica, eu vou atender um paciente agora 2 horas de 30 e poucos anos. Mais tarde eu vou atender uma de 60. E no final do dia eu vou atender um de 18. A comunicação é totalmente diferente, são 3 pessoas diferentes. A comunicação é totalmente diferente, desde a hora que chega até no tratamento, até a hora que dá o tchau. Senhorinha, adulto, e aí, meu irmão, tudo bom? Jovem, e aí, meu brother? Conecta, essas coisas conectam, entendeu? Então a gente tem que se atentar, tem que abrir a mente para essas coisas aí. A gente não pode estar tratando, não. Você tem que entrar dentro do mundo do paciente, porque se você entra dentro do mundo do paciente, vê a coisa como ele vê, o processo fica muito mais saudável, fica muito mais tranquilo, entendeu? Porque, fisioterapia, o cara vinha, uma sexta-feira, né, de carnaval aí, que aqui na Bahia é carnaval fevereiro todo, nunca vi um negócio desse. Sexta-feira de carnaval, o cara vai vir para fisioterapia, o cara poderia estar fazendo qualquer coisa. Então, se ele vem e você dá esse acolhimento, faz essa coisa toda, ele vai se sentir bem, entendeu? Ele vai se sentir bem e aí a coisa acontece. Nossa amiga falou aqui, ó, isso faz toda a diferença em qualquer segmento de mercado. Perfeito. Então, ó a colega falando aí, ó, isso aí faz toda a diferença em qualquer segmento de mercado. Perfeito. Então, muitas vezes, pessoal, o paciente, antes de você mostrar que você é bom mesmo, tecnicamente, você tem que ser bom nessas coisas aí. Por isso que tem muita gente que fala, fulano não é bom tecnicamente, mas porra, velho, o cara tem clínica, tem não sei o que, o cara é bom nessas coisas. Então, se você for bom disso, de conversar, de persuasão, de convencer uma pessoa, de se conectar com as pessoas, e você for bom tecnicamente, aí fechou, aí não tem erro, beleza? E aí, a partir do momento que você para, que você explica para o seu paciente, que o seu paciente entende, tal, que você mostra a ele, que você explica tudo direitinho, ele vai se sentir mais confiável, ele vai se sentir mais seguro, na verdade, desculpa. Ele vai se sentir mais seguro, vai ficar mais tranquilo, vai falar, pô, esse cara aí vai resolver meu problema, entendeu? Esse cara aí realmente é bom, esse cara vai resolver meu problema. Aí entra a parte do técnico científico, que é tema para outra aula, entendeu? Aí entra a parte do técnico científico, e aí você usa o conhecimento técnico científico que você tem para resolver o problema do cara. Você também não pode focar só nisso e vender o serviço e não resolver, aí não dá. Você tem que ter, né,
conhecimento e expertise nas duas vertentes. Nisso aqui que a gente está tratando nessa live, mas também a colega falou aqui, ó, eu sou esse tipo de paciente. Perfeito, isso aí. Entendeu? Então, uma paciente falando aí, entendeu? Muito importante para vocês terem ideia, né? E aí, pessoal, foi basicamente, né, um tema bem legal, basicamente isso que a gente queria passar. E a mensagem final que eu trago para você, né, já tem paciente aqui aguardando a gente no horário de 2 horas. A mensagem que eu quero trazer para você tem como me explicar para ganhar minha confiança. Perfeito, entendeu? Então, a partir do momento que você explica, que você mostra, né, o que é que o paciente tem, o que é que o paciente, ele vai com certeza fechar com você. Só se ele realmente não tiver como mesmo, no quesito financeiro, entendeu? Que pode acontecer. Mas assim, isso é muito importante porque isso aí não era para ser um diferencial, tá? A gente fala sempre isso aqui era para ser dia a dia, mas infelizmente, né, como a área de saúde ficou muito mecanicista, isso hoje em dia, acreditem, é um baita diferencial, tá? Então vamos abrir a mente, vamos se atentar, tá? E vamos aplicar. Eu trouxe aqui muitos insights clínicos, trouxe 3 dicas e vários insights que você pode aplicar hoje à tarde aí nos seus atendimentos e alavancar os seus resultados, tá? Então a ideia dessa live de hoje foi justamente essa, trazer coisas práticas para que vocês consigam colocar em prática aí no seu dia a dia clínico, na sua clínica, no seu consultório, na clínica que você trabalha, no consultório que você trabalha, no seu estúdio de pilates, no estúdio de pilates que você trabalha ou no seu serviço de atendimento domiciliar. Beleza? Foi um prazer estar com todos vocês. A gente vem aí amanhã com mais uma live. A gente vai se falando, a gente vai trocando ideia aí ao longo do dia, tá bom? Grande abraço, excelente tarde de trabalho para todos.